Em julho de 2022, 4 bisontes europeus foram soltos em uma floresta inglesa perto de Canterbury. Os primeiros bisontes selvagens na Grã-Bretanha em 6.000 anos. Um macho juntou-se às 3 fêmeas alguns meses depois, mas elas não esperaram. Poucas horas depois, a matriarca investiu contra um emaranhado de rhododendron e o arrancou com a cabeça. Em seguida, voltou-se para o salgueiro mais próximo e arrancou longas tiras verticais de casca, fazendo sulcos profundos e expondo a madeira clara como um corte cirúrgico. Bem ao lado dela, as fêmeas mais jovens se jogaram no chão e começaram a rolar violentamente, revolvendo a terra em pequenas covas com seus cascos e ombros poderosos. Terra nua que não via a luz do dia há décadas. Ninguém lhes disse para fazer nada disso. Em poucas semanas, os bisontes haviam pisoteado arbustos e aberto corredores em meio a uma mata tão densa que a luz não alcançava o solo da floresta há décadas. Larvas de besouros rola-bosta apareceram em suas fezes tão rapidamente que um guarda florestal perguntou como os besouros haviam recebido o aviso. Em poucos dias, os fungos começaram a crescer a partir do esterco. A floresta estava reagindo a um animal que não via desde a Idade da Pedra, como se estivesse à espera. E o que fizeram com aquela floresta em questão de semanas representou mais do que anos de manejo humano com motosserras e máquinas pesadas haviam conseguido. Esta é a história de um animal que foi caçado até a extinção total na natureza, reduzido a apenas 12 sobreviventes em zoológicos, e de como seu retorno a uma floresta inglesa está forçando os ambientalistas a repensarem tudo o que presumiam sobre como as florestas deveriam ser gerenciadas. Para entender por que 4 bisontes são importantes para uma floresta de 560 hectares em Kent, primeiro é preciso compreender o que há de errado com essa floresta. E o problema não é o que a maioria das pessoas imagina. Ao entrar em uma floresta antiga britânica, ela parece saudável. A copa das árvores é densa, as árvores são altas. O chão está coberto por uma camada de folhas secas, mas essa impressão é uma mentira criada pela copa. Por baixo dessas florestas, elas estão morrendo. Décadas de manejo comercial seguidas por décadas de negligência selaram a copa. Nenhuma luz chega ao solo. As plantas com flores, arbustos e gramíneas que antes criavam um subbosque vivo, estratificado, desapareceram. Sem essas plantas, os insetos especializados desaparecem. Sem os insetos, os pássaros e os morcegos também. O que resta é uma casca verde impressionante à distância, oca por dentro. West Blean e Thorndon Woods fica perto de Canterbury, em Kent. Com 560 hectares, faz parte do maior bloco contínuo de floresta antiga no sul da Inglaterra. O Kent Wildlife Trust vinha gerenciando a área de forma convencional há anos, opondo-se a cortes, desmatando e obtendo resultados limitados. Antes de o Kent Wildlife Trust comprar a floresta, metade dela havia sido plantada com coníferas comerciais não nativas para a produção de madeira. A outra metade era densa, coberta de vegetação e estagnada. Levantamentos de base realizados antes da chegada dos bisontes revelaram uma extraordinária riqueza escondida sob o abandono. 178 espécies de aranhas, incluindo uma espécie criticamente rara que não era registrada na Grã-Bretanha desde 2004. Um raro besouro fungo que não era visto no Reino Unido desde 1988. Rouxinoise, pica-paus malhados menores. A diversidade estava lá, resistindo em fragmentos, mas a arquitetura física necessária para sustentá-la estava se desfazendo. As ferramentas convencionais funcionam por um tempo, copisa uma seção e a luz inunda o solo. Corta-se a vegetação rasteira e a flora terrestre retorna. Mas se o trabalho for interrompido por alguns anos, a cobertura vegetal se fecha novamente. Nenhum orçamento de conservação consegue sustentar esse ciclo indefinidamente em centenas de hectares. A floresta precisava de algo que trabalhasse 24 horas por dia, ano após ano, sem salário ou avaliação de desempenho. O bisão europeu é o maior animal terrestre nativo da Europa. Os machos adultos podem pesar perto de 900 quilos.
Adaptados a ambientes florestais, eles são bem diferentes dos bisões americanos de pradaria aberta que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra. O bisão europeu, conhecido pelo seu nome científico Bison bonasus, evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos em florestas densas. Seu corpo é mais esguio, suas pernas mais longas, seu comportamento fundamentalmente moldado por florestas em vez de planícies abertas. As duas espécies parecem semelhantes à distância. Não são o mesmo animal. Seus ancestrais moldaram as florestas europeias por centenas de milhares de anos. Sua ausência deixou uma lacuna que nada mais preencheu, e sua história de sobrevivência é quase inacreditável. A caça e a perda de habitat eliminaram progressivamente o bisão europeu em todo o continente ao longo dos séculos. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados alemães ocupantes abateram 600 bisontes na floresta de Białowieża, na Polônia, por esporte e para consumo de carne. Em 1919, o último bisão selvagem da Polônia havia sido morto. Em 1927, o último bisão europeu selvagem do planeta foi abatido por um caçador furtivo nas montanhas do Cáucaso, na Rússia. A espécie estava extinta na natureza. Todas as florestas do continente que haviam convivido com esses animais ficaram repentinamente sem eles para sempre. Mas o bisão europeu não havia desaparecido completamente. 54 indivíduos sobreviveram em zoológicos europeus, e cada um deles podia ser rastreado até apenas 12 animais fundadores. 12. Esse é o gargalo genético pelo qual toda uma espécie teve que passar. A partir desses 12, os conservacionistas iniciaram o programa de reprodução mais meticuloso da história da conservação da vida selvagem. Cada indivíduo foi documentado, cada linhagem rastreada. O livro genealógico do bisão europeu, publicado pela primeira vez em 1932, registra todos os bisões vivos anualmente desde então. Em 1952, os primeiros bisões criados em cativeiro foram reintroduzidos na natureza na floresta de Białowieża, na Polônia. Nas décadas seguintes, os programas de reintrodução se expandiram pela Polônia, Romênia, Alemanha, Holanda e outros países. De 12 animais em zoológicos, em 1927, a população cresceu para aproximadamente 7.000 bisões em liberdade por toda a Europa atualmente. Uma recuperação da beira da extinção que levou quase um século. Na Grã-Bretanha, eles estiveram ausentes por aproximadamente 6.000 anos. Nenhum ecossistema vivo na Inglaterra tinha qualquer vestígio deles até julho de 2022. O projeto Wilder Blean, uma parceria entre o Kent Wildlife Trust e o Wildwood Trust, libertou o rebanho fundador numa área cercada da floresta. 3 fêmeas chegaram primeiro, em julho. A matriarca, uma jovem de 18 anos da Escócia, e 2 fêmeas mais jovens da Irlanda. O touro chegou da Alemanha em dezembro, atrasado por meses devido à burocracia da importação de animais pós-Brexit. Sua linhagem remonta diretamente aos 12 animais fundadores que salvaram a espécie da extinção. A forma como essa decisão foi tomada é importante. Os bisontes não foram trazidos para Kent porque os bisontes precisavam ser salvos na Inglaterra. Eles foram trazidos porque a floresta precisava ser preservada e os bisontes foram identificados como a ferramenta mais eficaz disponível para o trabalho ecológico específico necessário. Os bisontes não são os beneficiários deste projeto, eles são o mecanismo. Sem alimentação suplementar, sem manejo direcionado além dos cuidados veterinários básicos. Os animais se comportam como animais selvagens. A natureza selvagem se transforma ao seu redor. O que torna o bisão europeu único entre os grandes herbívoros não é o seu tamanho, mas sim a combinação específica de comportamentos que ele apresenta em uma floresta. Todos operam simultaneamente, cada um produzindo um resultado ecológico diferente. O primeiro é a remoção da casca. Os bisões arrancam a casca de árvores vivas em longos sulcos verticais, eventualmente formando anéis de casca em árvores individuais e matando-as. Uma árvore morta em pé, chamada de tronco seco, está entre as mais afetadas.
Estruturas ecologicamente valiosas que uma floresta pode conter. Mais de 2.000 espécies de besouros, pássaros, morcegos e fungos dependem de habitats de madeira morta em vários estágios de decomposição. Árvores mortas em pé levam décadas para se desenvolverem naturalmente. Um bisão produz uma em uma única estação. A segunda forma de proteção é o derrubamento de árvores. Os bisões usam seu peso corporal, próximo a 1 tonelada em machos adultos, para derrubar árvores, criando madeira morta caída no solo da floresta e abrindo clareiras na copa das árvores. A luz chega ao solo. A vegetação rasteira começa a se estabelecer nessa clareira em uma única estação de crescimento. O desmatamento cria espaço e novas oportunidades para plantas e animais que não tinham passagem sob a cobertura vegetal selada. A terceira é a parede zero. Os bisontes cavam depressões rasas no solo, rolando e remexendo com seus corpos, produzindo manchas de terra nua por toda a floresta. A terra nua em uma floresta coberta de vegetação é um habitat crucial para insetos e plantas especializados que não conseguem estabelecer uma cobertura vegetal densa. Cada atoleiro é um pequeno ponto de interesse ecológico, e os animais retornam aos mesmos locais repetidamente, aprofundando-os e expandindo-os ao longo dos anos. O quarto fator é o pastoreio seletivo. Os bisontes preferem certas espécies de plantas a outras, criando um mosaico de diferentes tipos de vegetação no solo da floresta, em vez da cobertura uniforme que se desenvolve sob um dossel fechado. A diversidade ao nível do solo sustenta a diversidade em todas as camadas acima dela. O quinto e menos visível é o transporte biológico. Um bisão se deslocando pela floresta carrega milhares de passageiros. Sementes, esporos de fungos e micro-organismos do solo aderem à sua densa pelagem de inverno e são depositados por toda a floresta à medida que o animal se desloca entre as zonas. Cada movimento é, simultaneamente, uma costura. A variedade de espécies dispersas dessa forma não pode ser replicada por nenhuma máquina, pois requer um organismo vivo em movimento contínuo, respondendo à paisagem em vez de seguir uma rota programada. O resultado combinado desses 5 comportamentos, ocorrendo continuamente em centenas de hectares, é algo que nenhum programa de manejo humano jamais conseguiu replicar. Não pode ser comprado, não pode ser programado. Tem que ser vivenciado e trazido à existência por um animal que evoluiu para produzi-lo. Os resultados chegaram mais rápido do que qualquer um previa. O programa de monitoramento, um dos maiores do gênero no Reino Unido e com duração até 2050, documentou mudanças mensuráveis já no primeiro ano. A população de cobras de vidro aumentou de 36 em 2021 para 58 em 2023. O número de avistamentos de cobras d'água quadruplicou. Espécies vegetais não registradas anteriormente nessas áreas da floresta começaram a aparecer em regiões pastoreadas e perturbadas. Espécies que não haviam encontrado caminho para se estabelecer sob a cobertura vegetal densa por décadas. Então o rebanho começou a crescer. Em setembro de 2022, apenas 2 meses após a chegada das fêmeas, a matriarca deu à luz o primeiro filhote de bisão nascido em uma floresta britânica em milhares de anos. Um segundo chegou no final de 2023, o primeiro concebido e nascido inteiramente na floresta. Um terceiro o seguiu no verão de 2024. Os 4 fundadores formaram um rebanho crescente. Os dados contavam uma história que décadas de manejo convencional não haviam conseguido escrever. O padrão em West Blair não é único. Em 1995, os lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone após uma ausência de 70 anos. O que se seguiu não foi simplesmente o retorno de um predador. Os lobos alteraram o comportamento das manadas de alces, que deixaram de pastar excessivamente nas margens dos rios. A vegetação se recuperou ao longo das margens. Os rios estreitaram e aprofundaram, seus cursos mudando à medida que a paisagem se reestruturava em torno de uma única relação restaurada. Os ecologistas denominaram isso de cascata trófica, uma mudança no topo da cadeia alimentar que reorganiza todas as camadas abaixo dela. No noroeste do Texas,
bisontes retornaram a pradarias degradadas e produziram campos de flores silvestres em poucos anos em terras que a agricultura considerava permanentemente esgotadas. Os mecanismos diferem. O princípio é idêntico. Quando o animal certo retorna ao ecossistema que evoluiu com ele, o sistema responde a uma velocidade que nenhum modelo previu. Nem todas as tentativas seguiram essa trajetória. Na Alemanha, um programa de reintrodução de bisontes teve que ser suspenso depois que os animais causaram danos a árvores em propriedades privadas, danos esses que os proprietários de terras não estavam dispostos a absorver. Os bisontes foram realocados para a Romênia. O programa não fracassou porque os bisontes são incompatíveis com as florestas europeias. Fracassou porque o projeto, a dimensão da área, a proximidade com terras privadas e a ausência de mecanismos de compensação não conseguiram conter o comportamento natural dos animais. A diferença entre esse resultado e o de Westblad não está no animal, mas sim no contexto. Os bisontes trazem resultados, mas somente quando a infraestrutura, os marcos legais e as relações com os proprietários de terras são estruturados para lidar com o que eles inevitavelmente produzirão. O projeto em Westblad não está isento de controvérsias. A tensão não reside nos bisontes em si, mas sim no que eles representam em um país sem nenhuma área genuinamente selvagem remanescente. A Grã-Bretanha não é a Europa Oriental. Cada acre é propriedade de alguém, administrado por terceiros e adjacente à atividade humana. Os bisontes não criam uma floresta organizada. O resultado é uma paisagem desordenada e fragmentada. Árvores caídas, casca descascada, solo revolvido, clareiras onde antes havia uma cobertura vegetal contínua. Isso entra em conflito direto com a crença profundamente enraizada no Reino Unido de que terras administradas devem ter uma aparência de terras administradas. A legislação sobre animais selvagens perigosos impede que os bisontes compartilhem o espaço com o público. O Kent Wildlife Trust teve que construir pontes para que os bisontes pudessem passar por baixo das trilhas. Qualquer expansão para além das áreas cercadas levanta questões não resolvidas sobre propriedade da terra, responsabilidade e segurança pública. E há ainda a questão que o projeto não respondeu. Quando a manada crescer além da capacidade da área cercada, algo terá que mudar. Nos ecossistemas onde o bisão europeu era historicamente nativo, a população era controlada por lobos e ursos pardos. Nenhum dos dois existe na Grã-Bretanha. A gestão a longo prazo da manada de Westblad depende indefinidamente da intervenção humana, da realocação de animais, da coordenação com projetos europeus ou da superação da complexidade legal e cultural do abate autorizado. O bisão resolveu o problema da floresta. O problema do bisão ainda não tem solução. Nenhum dos lados dessa discussão vence de forma definitiva. O projeto continua. O debate continua em torno dele e a floresta continua a mudar silenciosamente. A recuperação do bisão europeu, de 12 animais em zoológicos para 7.000 indivíduos selvagens, é uma das conquistas mais significativas da conservação no século XX. Levou quase 100 anos. E em julho de 2022, essa arca centenária chegou a uma floresta inglesa perto de Canterbury. Os bezerros que nascerem ali crescerão sem conhecer outra paisagem. Eles aprenderão onde está a melhor casca de árvore, onde fica o melhor lugar para chafurdar na lama, onde a água se acumula depois da chuva. Eles carregarão sementes pelo chão da floresta sem nem perceber. O programa de monitoramento vai até 2050. Naquela altura, a floresta à volta deles não se parecerá em nada com o que é hoje. Parecerá mais desordenada, mais fragmentada, mais viva. O que está acontecendo naquela floresta de Kent não é um retorno ao passado. É uma experiência em deixar um animal realizar o trabalho que os humanos não podem pagar, não podem sustentar e não podem replicar. E ao descobrir que a floresta já sabia o que fazer com isso, o bisão descascou a casca. Os besouros se instalaram na madeira morta. A luz atingiu o solo, as sementes germinaram e uma floresta ancestral que vinha morrendo lentamente sob sua própria copa começou, pela primeira vez em séculos, a respirar.
Mas os bisontes não são as únicas espécies que estão sendo reintroduzidas para remodelar as paisagens da Europa. No nosso próximo vídeo, vamos analisar outro animal que desapareceu de um país inteiro e o que aconteceu quando finalmente lhe foi permitido retornar.